Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, eu sou Eliana Marcolino e nós estamos aqui para mais um programa Só Notícia Boa. E a notícia muito boa é que nós chegamos ao último mês do ano de 2024. Nós estamos aqui para agradecer, Agradecer a vocês que nos acompanharam durante essa nossa trajetória, agradecer por esse ano que passou e confiantes de que 2025 será um ano tão abençoado quanto este ou até melhor. E este podcast é o último podcast de 2024. E nós convidamos uma pessoa muito especial. Ele vai trazer um pouco da sua história, é um empresário muito bem sucedido aqui nos Estados Unidos e que tem contado a sua história nos palcos aqui, compartilhado a sua história para a nossa comunidade e com muito carinho nós o convidamos para estar aqui para falar para você um pouco da sua história. Nós também queremos falar que quando o ano ele se finda, é um momento da gente parar um pouquinho, olhar para trás, para ver o que nós fizemos neste ano que passou e o que nós queremos fazer neste próximo ano que está para chegar. São planejamentos, Nós planejamos. Eu espero que você esteja aí com saldo positivo de 2024 e com bons planejamentos para o próximo ano que está por vir, 2025. Eu sugiro a vocês pais que têm filhos aqui nos Estados Unidos que procure o professor Kleber Serafim. Ele está com um projeto muito bonito aqui, especialmente para a comunidade brasileira imigrante, que é um projeto de business para jovens empreendedores. Eu falo porque o meu filho, Lorenzo, ele tem 12 anos, ele já vai inaugurar a loja dele, e ele está sob aí o comando do professor Kleber e com uma equipe de alto padrão. São jovens talentosos que são estudantes na Harvard, estudantes no MIT, que estão trazendo o melhor que eles têm para oferecer para a nossa comunidade. Então, se eu penso no futuro do meu filho, se eu quero o melhor para ele, eu estou buscando colocar o meu filho em contato com pessoas que realmente possam oferecer conteúdo, que possa oferecer conhecimento, possibilidade de crescimento intelectual e profissional. Eu estou muito feliz, muito satisfeita com o trabalho do professor Kleber Serafim. Então, eu super indico, é só vocês entrarem no Instagram, Kleber Serafim, com N no final. E vocês entram em contato com ele, vão conhecer um pouco sobre o curso que ele está oferecendo aqui para as nossas crianças e adolescentes. E agora, eu quero apresentar a vocês o nosso convidado, que é o Rafael Caetano. Rafael, sim, eu quero agradecer muito. Você atendeu prontamente o nosso convite, estar aqui para falar um pouco sobre você, um pouco sobre a sua vida pessoal e sobre a sua vida profissional. Como é que você está, Rafael? Eu estou muito bem, Eliana. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a todos vocês do projeto. E é uma oportunidade não só de falar a respeito da minha vida, mas eu sempre digo que todas as vezes que eu tiver a oportunidade e um microfone na minha frente, a primeira pessoa que precisa ser lembrada é Jesus Cristo, é Deus. Porque é por Ele, é para Ele, todas as coisas, e a gente só está aqui pela graça, pela misericórdia dEle. Então eu venho para falar de mim e principalmente para exaltar o nome dele, o que ele tem feito na minha vida e que vai contribuir com a vida de todos que nos ouvirem e nos assistirem hoje. Ai, que bom, Rafael. Não é à toa que você está sendo convidado para estar aqui hoje no nosso último programa de 2024. Eu concordo com você plenamente. Cada um tem as suas crenças, claro, mas nós somos cristãos também e é um momento muito oportuno de a gente agradecer a Deus por tudo que ele nos proporciona. Sim, exatamente isso. Não estou aqui para falar sobre religião, não estou aqui para falar sobre isso, mas cada um ao seu poder superior na qual se entende. O grande arquiteto do universo, o seu poder superior, não importa qual é. A pessoa ela vai entender a respeito do que aconteceu na minha vida, de algumas coisas que eu vivo, que eu pratico, que dá certo para qualquer pessoa, para qualquer situação.
independente de qual seja. Ah, que bacana, Rafael. Mas para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua infância. O Rafael, pequenininho, lá no Brasil, onde você passou a sua infância? Vamos lá. Eu sou de 1980, estou com 44 anos, e eu nasci em Goiânia, sou natural de Goiânia, Goiás, e foi uma infância, eu vejo assim, a minha infância eu fui muito privilegiado. Mas assim como muitas crianças, todos temos as nossas dificuldades, o processo de crescimento ele é muito positivo, muito bom, e que toda família tem seus problemas, e a minha não foi diferente. Então eu sou filho de pais separados, e foram aos 3 anos de idade, eu tinha só 3 anos quando os meus pais se separaram, e a partir dali eu não tive uma moradia fixa, digamos assim. Eu fui morar com os meus avós, eu já estava com 6 para 7 anos, foi o lugar que eu morei mais tempo. Então, assim, eu tive uma ausência de pais, porém, muito, muito privilegiado, porque os meus avós fizeram o papel deles muito bem feito, me deram boas oportunidades de estudo, de educação, seja na parte de escola mesmo, como de vida. Então, assim, muito grato, tive uma infância feliz, mesmo com os problemas que eu passei, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais. Então, você está há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? 5 anos só, Eliana. Opa, recém-chegado, diríamos assim. Nesse período teve a pandemia, né? Cheguei nos 45 do segundo tempo, como se diz. Eu saí do Brasil e logo depois a pandemia chegou. E para mim foi... eu sinto privilegiado, porque eu passar pela pandemia aqui nesse país, com certeza eu tive melhor estrutura, melhor suporte do que se eu tivesse no Brasil. Rafael, conta pra gente como que era a sua vida no Brasil antes de você vir para os Estados Unidos. Beleza. Como eu te disse, morei com esse avô a maioria do tempo, e na fase de adolescência eu acabei me envolvendo com coisas que não deveria ter envolvido. Eu acabei me envolvendo com dependência química, com drogas, muito novo, com 13, 14 anos de idade eu comecei com isso, e isso durou mais de 15 anos. Então, assim, lá no Brasil, eu casei muito cedo, eu casei com 19 anos, com 18 anos eu casei, a minha esposa na época tinha 16, a nossa primeira filha nasceu, eu estava com 20, a minha esposa com 17, com 19, minha esposa com 17. Então, assim, foi um casamento prematuro, digamos assim, né? A gente ainda era muito criança, a gente tinha pouca experiência. E eu, por muito tempo, Eliana, acreditei conseguir conciliar essa vida de dependência química com o trabalho, com o estudo, com família. Tanto é que foram 15 anos. Mas o que acontece? É uma areia movediça. As pessoas elas começam, às vezes, com álcool, com cigarro, e aí vai agravando. E dependendo da pessoa, ela pode se aprofundar tanto que quando ela acordar, é como se já não tivesse mais tempo. Quando ela reconhecer que é uma dependente química, quando ela reconhecer que ela precisa de ajuda, pode ser que ela já tenha... Pode ser não, é certeza. Que ela não só perdeu muitas oportunidades, ela não só deixou de conquistar, deixou de fazer no seu maior potencial, ela já machucou e magoou muitas pessoas nesse caminho. E o codependente, que é quem mora próximo, quem vive junto de um dependente químico, é como se ele estivesse tomando veneno a porções pequenas todos os dias. Porque o dependente químico ele tem um comportamento suicida, então ele está suicidando, ele está se matando, e ao mesmo tempo ele vai envenenando todos aqueles que estão em volta, machucando muito. E, então, assim, eu tive esse problema seríssimo, chegando... E quando eu abri o meu primeiro negócio, eu tinha só 20 anos de idade. Eu já era dependente químico há uns 6, 7 anos. Abri o meu primeiro negócio no Brasil, ali no setor marista, na cidade de Goiânia, e foi um negócio próspero, foi um negócio bom. Até que, por volta de 2008, 2009, eu fui consumido pelo meu vício. Eu fui consumido por essa dependência química. E aí eu já não era mais o provedor, eu já não era mais o pai de família que eu precisava ser, eu já não era mais um bom filho, um bom pai, um bom nada. Eu estava totalmente entregue. E veio o nascimento da minha segunda filha,
quando na verdade veio a notícia dessa segunda filha, eu estava tão entregue, Eliana, que eu não queria trazer para casa a imagem de um pai derrotado. Eu não queria trazer para casa aquele sofrimento que às vezes eu poderia estar sendo um mau exemplo. Eu resolvi não mais voltar. Uau. Saiu de casa e não quis mais Eu voltar. abandonei o meu lar na hora que a minha família mais precisava de mim. Que a minha esposa, eu tinha uma filha já de 9 anos. A minha outra filha estava encomendada já, né? Já estava na barriga, já estava grávida, minha esposa. E eu abandonei o meu lar por conta da minha doença e eu virei um morador de rua. Virei um morador de rua por 2 anos. E como que era morar nas ruas, Rafael? Foi uma experiência horrível. Eu vi muita coisa que só eu e Deus sabe. Conheci médicos, conheci professores universitários, odontólogos, advogados, poliglotas. Conheci muita gente boa na rua. Moradores de rua também. Moradores de rua como eu, em situação de rua. Você vê, eu com toda a estrutura educacional que eu tive, eu estudei em boas escolas, uma ótima oportunidade dentro da casa dos meus avós. Empresário, já tinha... Eu ia todo ano para a praia, todo julho para o Araguaia, tinha casa, tinha carro, tinha tudo, do ano. E chegar a um ponto desse, né? Então, assim, foi horrível. Aprendi muito. E quando foi no dia 26/7/2010, então, quer dizer, não tem muito tempo, né? 14 anos atrás. É recente. Foi o dia da virada de chave. Eu já tinha perdido alguns amigos e o meu melhor amigo tinha sido assassinado há pouco tempo. Eu estava com o lado esquerdo semi-paralisado, a minha perna eu andava chutando, eu não tinha movimento do meu pé esquerdo nem na horizontal nem na vertical. E aquela segunda-feira, era uma segunda-feira, eu amanheci, eu já tinha tentado tirar a própria vida ou facilitado tirar a própria vida algumas vezes, mas Deus tinha um propósito para mim, Deus tinha algo mais para mim e Ele não permitiu que isso acontecesse. Então nesse dia eu pedi ajuda para o meu pai havia... certa vez falado que 2 ajudas ele poderia me dar. Fora isso, ele estaria contribuindo para que eu tivesse naquela mesmice, naquela vida. Sim. Que era um prato de comida ou um lugar para me tratar. E eu precisava das 2 coisas porque a semana eu nem banho tomava. Ele me resgatou num lugar, assim, resgatou no sentido de que eu estava na rua, eu não estava preso e nem cativo por ninguém, a não ser pelo vício. Então eu liguei para eles de um orelhão, de um telefone público. Ele me buscou nesse lugar. Eu entrei numa comunidade terapêutica que o tempo ali eram 6 meses para se tratar. Eles falavam que era o tempo necessário para que você não volte à velha vida e receba todo o suporte. Era na mesma cidade que você morava? Na mesma cidade, uma cidade bem vizinha, mas você nem sabe que atravessou. Assim, a Aparecida de Goiânia que chama, é uma avenida. De um lado é Goiânia, do outro Aparecida de Goiânia. Então, assim... Bem perto. Bem junto, Eu entrei nesse lugar. E depois de alguns anos, né, porque eu já estava escutando palavras de maldição, de não encorajamento, vamos dizer assim. Há muito tempo eu escutei algo muito bom naquele primeiro dia que eu cheguei, que foi na entrevista. O vice-diretor de lá, o Valmir, falou assim, depois de uma entrevista que a gente passa para entrar, é um lugar sem muro, você fica se quiser mesmo, sabe? Nós éramos mais ou menos 50 internos ali. E ele falou, depois de uma entrevista pro meu pai, assim, seu Ricardo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Esse é um menino bom. E eu não escutava que eu era um menino bom já fazia tempo. E ali eu entrei realmente decidido que eu não voltaria àquela velha vida, eu preferiria a morte e eu estava disposto, mas aquela velha vida eu não voltaria mais. E foi a virada. Com um pouco mais de 3 meses eu fui consagrado obreiro nesse lugar. Quando deu 6 meses eu não tinha para onde ir. Eu tinha abandonado o meu lar, a minha esposa já tinha seguido a vida dela. E eu não tinha crédito, não tinha confiança, não tinha para onde ir. E aí eu pedi a coordenação da casa para que me permanecesse lá, para que eu deixasse eu ficar lá, mas que eu também pudesse trabalhar na rua, para poder ajudar a minha esposa, ex-esposa na época, né? Minha ex-esposa, as minhas filhas, e voltar a ser a pessoa que Deus sabe que eu sou e que Ele tinha planos para mim. E foi emocionante, porque o diretor falou assim, são 50 homens aqui dentro, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, eu nunca ouvi ninguém, quando chega nos 6 meses, nem ficam aqui os 6 meses. Querem sair Eles querem sair antes, né? aí você chega nos 6 meses e pede para ficar. Então, claro, as portas estão abertas, e ali eu fiquei um
1 ano e 1 mês quase. E foi o tempo de Deus para mim nesse lugar. Ali Deus restaurou o meu caráter, a minha dignidade, tudo aquilo que eu sou. É o plano original de Deus. Sim. E foi muito bacana que eu tive a oportunidade da restituição do meu casamento. Então, a minha esposa me aceitou de volta. Nós voltamos, nós casamos, coisa que depois de 10 anos a gente morava junto, mas não era casado. Então, nós oficializamos isso, né? E estamos juntos até hoje, aí, há 28 anos agora. Que bacana. Olha, interessante. Não foi por acaso que o Rafael está aqui conosco hoje, no último programa do ano. É só notícia boa, né? Nós estamos contando a história, ele está contando a história dele pra gente pensar, porque às vezes tem gente que tá aí meio desistindo da vida, né? E precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma palavra de incentivo. Então, a sua trajetória é interessante, parece que a vida ela é bem contraditória, não é, Rafael? Porque eu tive de passar por momentos tão duros, tão difíceis, mas hoje você está aqui. E talvez o testemunho que você traz pra gente, que é tão forte, que é tão potente, ele pode fazer com que muitas pessoas param e façam uma reflexão sobre a sua vida, né? Não foi nada bonito que eu vivi, mas eu sou grato. Eu sou muito grato, porque a pessoa que eu sou hoje é a construção do meu passado. Eu não seria a fortaleza que eu sou hoje se não fosse as coisas que eu vivi no passado. E o meu propósito de vida foi encontrado, com certeza, por essa grande experiência que eu tive também no meu passado. Não há muito tempo, Eliana, eu entendi que o porquê de eu ter passado por isso. Primeiro, não são muitas as pessoas que gostam de lidar com esse problema. A dependência química, a codependência química, e não são muitos os que sabem. Por exemplo, um dos maiores motivos de um dependente químico se manter é a família. Porque eles não sabem como lidar com essa situação e acaba contribuindo em amor, só que um amor permissivo, sim, a manter o dependente, independente do que seja. Não é só dependente químico de droga em si, mas até mesmo a dependência emocional. Tem outros tipos de dependência, né? A do álcool também, que é uma droga liberada, né? Sim. Então, hoje eu vivo por e para pessoas. Eu entendi que tudo é sobre pessoas. E esse desdobramento, ele vai contribuindo em todas as áreas da vida. Quando a gente olha Jesus Cristo, quando a gente olha Deus, falar assim, buscai primeiro o reino de Deus. Ponto. Então, primeiro é o reino de Deus. O que eu tive que fazer? Entrei numa comunidade onde eu aceitei Jesus, fiz prova dele. Eu falei, olha, todo mundo fala de você. Todo mundo diz que você existe, que você transforma, que você faz isso, que você faz aquilo. Eu tô na merda. Então eu vou seguir. Tudo que você falar para fazer, eu vou fazer. E você vai me transformar como a sua palavra diz. De dentro para fora. Mas não é só sobre mim. Eu preciso de ser um vaso de honra. Eu preciso de transbordar aquilo que você faz. Então me usa. E aí eu fui, realmente, a minha conversa com Deus é desse jeito. Ele é meu pai. Eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso de ter relacionamento com ele. Então, eu acho que não tem muita assim, oração certa e errada. Existe coração aberto e verdade para se comunicar com quem você tem relacionamento e ama. E é o seu provedor, é o seu pai, né? E ele realmente tem feito isso. E quando a gente fala, buscai primeiro o reino de Deus, ponto. Amar ao próximo como quem? Como a ti mesmo. Então, como é que você vai ajudar o outro se você não está se amando? O que você tem para doar se você não tem dentro de si? Sim, sim. É um aprendizado. E aí intenso. Depois ele fala, e que tenham vida. E vida em abundância. Existem muitas pessoas que estão mortas em vida. E se a gente pegasse só essas 4 falas aqui, a gente já vai ver que está quase todo mundo doente. Está quase todo mundo precisando, no mínimo, no básico do básico, que são esses 4 fundamentos. Sim. O Rafael, eu gostaria que você falasse um pouco agora, né? Você veio do Brasil tem 5 anos. Como é que está a sua vida aqui nos Estados Unidos? Também é de Deus eu ter vindo para cá, inclusive, como eu brinquei, né, nos 45 do segundo tempo de pandemia.
aqui eu consegui me conectar, eu consegui me relacionar com pessoas que têm um nível de consciência, uma clareza de propósito, uma visão de vida espiritual e de negócios que eu, no Brasil, não tive oportunidades. Então, assim, eu estou só há 5 anos aqui, eu tenho feito a minha parte, mas Deus tem feito o sobrenatural na minha vida. Eu comprei uma casa com menos de 1 ano dos Estados Unidos, a gente já tem outro negócio imobiliário, eu tenho mais de uma casa. A gente tem a empresa que também é um assunto que eu quero falar aqui, assim, a Rica, o Grupo Rica, né, cresceu. O Grupo Rica é a Rica Joias, né, a Rica Jewelry, ela também é uma empresa de investimentos, ela também é uma empresa de marketing. Tem 2 novas empresas nascendo para 2025. Tem a parte de crescimento meu com relação ao pessoal e profissional, na qual a gente está transbordando para outras pessoas. Existem investimentos imobiliários, em bolsa de valores. Então, assim, o que Deus tem feito na minha vida aqui, eu até vi ontem no Instagram uma pessoa falando que a pessoa, quando chega aqui, vira uma chave de virar escravo do trabalho. Eu acho que as pessoas falam muito de si mesmo. Uhum. E tudo que a gente faz na vida é questão de prioridade e escolha. Exato, eu concordo com você. Então, assim, tem gente que chega aqui para ser escravo, e tem gente que chega aqui para viver, e viver em abundância, viver desfrutando. Não adianta nada você conquistar o mundo e perder sua casa, perder sua família, perder seus filhos. Que valor tem esse dinheiro? Para que serviu tantas horas de trabalho vendendo a dólares? Melhor ter ficado do Brasil com a família do que vir para cá e perder tudo. E ter só dinheiro na conta. São pontos aí para reflexão. Olha, gente, interessante. Olha, o Rafael, ele nos contou aqui de morador de rua no Brasil, dependente químico. Hoje ele está aqui nos Estados Unidos, é um grande empresário na área de joalheria, né, o dono da Rica Joalherias. E além disso, ele é palestrante. Eu tive a oportunidade, né, de assistir a uma palestra dele em um evento, o Poder da Conexão, que foi uma palestra incrível. O público ficou muito emocionado ao ouvir a sua palestra, exatamente por isso, porque o Rafael, ele traz esses elementos, ele traz essas informações. Nós precisamos crescer, nós devemos crescer, mas não só no que se refere à questão material, espiritual, social, né? As nossas relações sociais e familiares que são muito importantes. Mas quando você traz essa referência do cuidado que nós precisamos ter com a família. Então, quero ouvir mais o Rafael falando, porque além de ser um empresário, palestrante, ele é mentor. Como você desenvolveu um método, não é, Rafael, para trabalhar com seus mentorandos? Fala para a gente sobre esse método. Quando eu vou contratar uma pessoa para trabalhar conosco, a primeira coisa que eu passo é a cultura da empresa e quem eu sou. E as pessoas que trabalham comigo, elas começam a notar e eu vejo o amor que elas têm no Grupo Rica. Quando eu vou conversar com os meus fornecedores, até os meus fornecedores, a gente conversa e eu exponho o meu ponto de vista em algumas coisas e eu vejo de vez em quando eles também anotando. E eu falo assim, peraí, fala devagar que eu quero anotar. E não é uma vez ou outra que acontece isso, é sempre. Então, eu comecei a analisar como é que eu posso ajudar pessoas mediante aquilo que eu vivi, o que eu tenho de experiência e o que eu tenho adquirido em mentorias com outras pessoas. Sim. Eu já contratei mentoria de várias pessoas, mentorias caríssimas. Eu já contratei mentoria do Davi Braga, eu sou mentorado do Bruno Avelar, eu tenho ali eu sou da confraria dele também, Paulo Casax, que eu também sou mentorado dele, Paulo Vieira. Então, assim, é muita gente bacana que eu tenho aprendido. Eu falei assim, eu preciso transbordar isso. Exatamente. Então, como é que eu fiz? Eu voltei lá no meu estado de morador de rua e comecei a enumerar o que é preciso para que, inclusive, um morador de rua, com um lado semi-paralisado, totalmente sem crédito, o que ele fez para poder chegar hoje. Uhum. E esse método que nós criamos, ele não é para dependente químico, ele é para qualquer pessoa, de qualquer nível intelectual, de qualquer nível de consciência e em qualquer tipo de situação que ele esteja vivendo. Por que que é? Primeiro porque está extremamente alicerçado em princípios bíblicos. Então já não tem como dar errado. Depois disso é que eu abri não só
sobre a minha metodologia do Rafael, mas que eu coloquei todo o time da Rica, do Grupo Rica, para trabalhar junto. Porque a gente acredita que é a fórmula do sucesso. Tudo é sobre pessoas, a gente precisa dividir para que Deus multiplique. Não existe o impossível, existe o milagre. Então, sobre a impossibilidade, é nossa obrigação fazer acontecer. Sobre o milagre, a gente o que não resolve com a cabeça e com a boca, a gente dobra o joelho que Jesus resolve. E aí a gente criou uma metodologia de 11 passos. São 10 passos para que a pessoa, como eu já disse, independente do que esteja vivendo, independente do estado atual e do estado desejado que ela quer estar, dá certo. Interessante. Eu gosto de falar, porque ultimamente a gente ouve falar em muitos mentores, né? Muita gente oferecendo mentorias. Eu fico ouvindo, eu gosto muito de ouvir. E eu sempre falo, para eu educar, primeiro eu preciso ser uma pessoa educada. Então, infelizmente, tem muita gente tentando vender alguma coisa que ele próprio não tem. E quando o Rafael ele traz a história dele, ele tem uma experiência intensa, né? Ele está estudando, é um eterno aprendiz, isso é interessante. Ele tem elementos concretos também, né? Porque a gente percebe, ele falou, com menos de um ano, com um ano aqui nos Estados Unidos, ele comprou a casa própria, ele tem a empresa dele, e ele, né, tem uma base sólida e espiritual também, então não adianta a pessoa às vezes querer oferecer algo que ele próprio não tem. Então, por isso que eu acho muito bacana, eu acho que quando a gente chega, né, esse é um momento muito oportuno de ouvirmos o que você fez. Né? E eu como mãe, muitas mães aí, às vezes os filhos estão meio perdidos, qual a dica, né, qual a orientação que você dá para os pais, para ficar atentos para os filhos, para evitar com que caiam, né? Você passou por um momento difícil. Agora, é importante esse alerta. O que os pais precisam fazer, o Rafael? Quem não se sente pertencente e amado pelos pais, vai procurar isso fora. Então, acho que a primeira coisa de tudo é você validar em palavras e em atitudes as pessoas da sua família. A esposa ou o marido, os filhos. Por quê? O mundo está aí. E o ecossistema sempre vence. Aonde ele tiver em maior contato, seja de tempo, ou vai ganhar. Qual é o tempo que cada um de nós tem dedicado para o seu cônjuge ou para os seus filhos? O que a gente tem agido, vivido em palavras e em atitudes com essas pessoas? Porque se a pessoa não estiver fazendo isso, só gera relacionamento, amizade íntimo de quem a gente está perto, de quem a gente conversa, de quem a gente acolhe, de quem a gente ouve. Se não fizer isso, um abraço. O mundo vai ganhar de você. E aí os seus filhos, num perigo muito pesado que eu vou dizer agora, mas dependendo da situação, os seus filhos não vão nem no seu velório. É uma dura verdade. É uma dura verdade. Mas tem que ser dita. Até mesmo na falta de limites. Eu vejo hoje muitas casas em que quem manda lá dentro são os filhos. Terreiro que não tem galo, frango e franguinha, faz a festa. A autoridade dentro da casa, é o sacerdote da casa, o homem, não é atrás de um grande homem, tem uma grande mulher, é do lado. Ela é a sabedoria da casa, você é o provedor. E os dois andam juntos. A disciplina, a correção, a exortação, ela precisa exigir, ela precisa existir. E filho tem que respeitar e ponto. Não tem desse negócio. Então, uma das coisas é sobre pertencimento, é sobre o amor. É verbalizar e viver o amor e em palavras, né? E sobre... Aí, como a gente voltando antes, como é que você vai falar isso para uma pessoa na qual você está totalmente desestruturado? Na qual você não sabe nem quem é você? Então, assim, bem rapidinho, eu vou ditar aqui, falar os 10 passos dessa metodologia, baseada em cima de princípios cristãos, para que a pessoa possa entender. Então, quando a gente vai falar de mentoria, a primeira coisa que eu faço é uma análise de perfil comportamental. Existem 4. O dominante, o influente, o conforme e o estável.
E aí a gente fica assim, por que que alguns estão focados em resultado, outros só querem fazer amizade e conversar, outros querem ficar quietinho ali dentro do quarto, gosta de conformidade, de estabilidade, processo, porque somos pessoas diferentes. E às vezes você está casado com uma pessoa de um perfil tão diferente do seu e está vivendo há anos porque não sabe a comunicação dela. Sim. Então a gente começa fazendo uma análise de perfil comportamental da família, para que você se entenda e entenda quem está junto com você em casa. Como que cada um pensa, como que cada um lida. Depois a gente vem para uma profunda análise do estado atual. Como é que você está hoje? Quando você olha no espelho, quando você olha para a sua saúde, para a sua conta bancária, para o seu lado profissional, financeiro, social, espiritual, como é que você está hoje? Depois a gente fala sobre real identidade. Quem você é? Não é o que você faz, nem o que você tem. Quem é você? Depois a gente vem para os ambientes. Ambientes que te limitam ou pessoas que te limitam. Quantas pessoas que já não era para a gente ter deixado para trás? E quantas pessoas que já não era para você ter aproximado? Até quando? Depois a gente vem falar de amor. Amor ágape, que é o amor incondicional de Deus por você. Não importa o que você está fazendo, não importa o que você é, o que você fez, deixou de fazer. Ele te ama desse jeitinho que você é. Ele te ama e te quer. Amor próprio, amar, se perdoar. Depois a gente vai falar sobre perdão e gratidão. Jesus veio nessa terra para quê? Para nos perdoar. Gratidão, a vida vai te dar mais do mesmo. Quanto mais a gente agradecer, mais situações de agradecimento vai chegar na nossa vida. Objetivos, metas e ações. Se não tivermos objetivos, não souber para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Uma fé ativa. O crescer e contribuir, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. O que eu tenho de conhecimento, eu quero compartilhar. Compartilhar. E o desfrute, que na verdade é desde o começo. A hora que você faz uma análise de perfil comportamental, você já começa a desfrutar. Por quê? Porque uma cegueira, ela sai. Você começa a enxergar a vida de um jeito diferente. E já está na hora de começar a desfrutar a sua jornada. Bacana demais. Rafael, fala pra gente aí sobre os seus projetos futuros. 2025, o que é que tem de novidade para nós? Tanta coisa, Diana. Tanta. O que é que você pode compartilhar? Ó, uma das coisas que provavelmente não, já está decidido, já bati o martelo, a Rica está crescendo, a empresa, o grupo Rica está crescendo e a gente está abrindo uma filial em Orlando. Então, no próximo ano, a gente tem um escritório em Orlando. Bravo! Só notícia boa! Essa filial de Orlando, na verdade, ela não vai ser uma Rica, ela vai ser uma outra empresa do mesmo ramo. Por quê? A gente decidiu e tem visto, né, que existem públicos com comunicação diferentes, com gosto diferente, perfil diferente. Então, a Rica, ela tem um perfil. E agora a gente está abrindo uma nova empresa de joias com outro nome, que vai trabalhar única e exclusivamente com diamantes, rubi, esmeralda, só pedras naturais, nada oco, nada de inspiração, nada, sabe? É realmente um tipo de mercadoria diferenciado e esse escritório vai ser em Orlando. E então a gente provavelmente vai mudar para Orlando também. A gente vai fazer uma experiência lá, a gente deve estar indo em junho, a gente já está olhando imóvel, já está olhando sobre lugar de abrir a Rica lá e tal. É um escritório, vai continuar sendo um jeito de exclusividade, de atendimento personalizado. E uma empresa de tecnologia, que também é uma dor que eu sinto, que eu estou vivendo e que eu resolvi pôr um ponto final para mim e agora eu vou começar a fazer com as outras pessoas. Um spoiler rapidinho é que todo mundo precisa de sistemas diferentes para gerir a sua empresa. Alguns vão aqui para um CRM, cuidar das suas vendas, outros vão aqui num outro sistema, de um outro lugar para tratar das suas finanças, enquanto outros vão para cá para poder olhar sobre processos, planejamentos estratégicos, KPIs e tudo mais. Então, nós resolvemos juntar um time, eu contratei esse time, ele é interno, ele não é prestador de serviço, são desenvolvedores do Grupo Rica, que está desenvolvendo uma plataforma e uma comunidade onde isso vai estar integrado e a pessoa não vai precisar de sair de um sistema para ir para outro. Vai estar tudo integrado dentro de um sistema só e que vai atender o empreendedor, o pequeno empresário, o médio e o grande empreendedor. Uau. O grande empresário. Incrível, incrível. Isso tudo para 2025. Para 2025. Por enquanto. O meu sorriso ficou amarelo. Eu estava aqui sorrindo quando você falou, mas a gente vai mudar.
O sorriso ficou amarelo, mas... As operações aqui não vão parar, não. Sim, as casas aqui vão ficar, então... A gente fica muito... Vou estar no trecho. O Rafael, a gente fica muito feliz, Obrigado. né, de ver o seu crescimento. Acho que aqui o Jornal Brazilian Times, a gente vai acompanhando o dia a dia dos brasileiros quando vão chegando aqui, e esse desenvolvimento nos traz muita alegria. E a gente... Né, com certeza, o ano que vem nós faremos outras entrevistas, outros momentos para você compartilhar com a gente. Pode falar. Só pode um complemento sobre a mentoria, que eu falei sobre os 10 passos, mas sabe o que é o mais bacana que eu acho? Assim, quando a pessoa vem para trabalhar com a gente, eu já pergunto, né, sobre esse dividir para multiplicar. Os nossos gestores, que não são... Trocamos o pessoal de júnior para pleno e sênior. Então, todos os nossos colaboradores, prestadores de serviço, são plenos ou sênior. E a gente está abrindo todo o time. Então, o gestor meu financeiro também será o gestor financeiro dos nossos mentorados. O meu gestor de planejamento estratégico, o CEO mesmo, ele também vai ser o CEO do mentorado. O meu time de marketing. Então, dentro da mentoria, de acordo com a necessidade do mentorado, o meu time vai entrar para fazer acontecer junto comigo, para poder abordar todas as áreas mesmo. Então, se a dificuldade da pessoa está dentro da empresa, pode estudar a sua empresa e vamos pôr para rodar. Incrível, interessante. Temos aí, né, é um time que vai dar o suporte, não é apenas o Rafael. E quem tiver interessado em entrar em contato com você, onde é que te encontra, Rafael? Meu Instagram, Rafael Rica Oficial, o Rafael Rica com 2 Cs. Com 2 Cs, né? Rafael Rica Oficial, pode ser também pelo Instagram da própria Rica. E o meu telefone, 774-732-3422. Opa, repete pra gente aí o número. 774-732-3422. Esse é o meu número pessoal mesmo. Tá bom. Pois é, se estiver interessado, vai falar diretamente com o Rafael. Você tem algum agradecimento a fazer? Alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de ressaltar aqui? Ainda temos um tempinho para você deixar as suas considerações finais. Obrigado. Agradecer primeiro a Deus, como eu disse. Deus, ele é tudo na minha vida e sem ele nada estaria acontecendo. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, levando isso a tantas pessoas, a um número inestimável, porque isso daqui pode ficar perpétuo aí, né? Sim, no YouTube. Agradecer a minha esposa por estar do meu lado, a minha família, a minha descendência. Sou um pouquinho de cada um. E é isso. Agradecer os nossos clientes, agradecer os nossos colaboradores. Meu time é perfeito, é fantástico. Se não fosse o meu time também, nada disso estaria acontecendo. Eu sozinho remei muito tempo e vocês fizeram algo diferente. Olha, eu quero agradecer a você, Rafael, por estar aqui conosco, compartilhando a sua história. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui nesse momento compartilhando. É o que você falou. São muitas outras pessoas que vão, né, ter um pouquinho aí da sua história e com certeza que vira uma referência, que seja uma palavra, uma frase que você disse aqui hoje. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, entre em contato lá no Instagram. Eu estou lá para ajudar, eu estou para bater papo. Todos os dias eu entro e converso com alguém. Tá? Não é sobre mentoria, eu estou para servir, então... Por favor. Obrigada. E eu quero agradecer aqui, né, ao estúdio do Brazilian Times, que está aberto para esse nosso podcast. O Paiva Júnior. O Júnior está aí sempre com um sorrisão no rosto. Esse garoto pratica esporte radical, parkour. Oh. Deu aí uma ralada no joelho, mas está subindo as escadas, está se recuperando com muita força, né, Júnior? Obrigada mesmo pelo seu apoio. Também o Maurício, que está sempre nos acompanhando aqui na produção, mas agora ele precisou sair por uma questão de saúde, mas a notícia boa é que o Maurício também está se recuperando. E ao Carlos, né, meu marido, meu companheiro, sempre me apoiando, sempre me incentivando. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. E eu quero fazer um agradecimento muito, muito especial, que é ao doutor Vinícius Bicalho. Advogado de imigração, advogado de referência. Ele acreditou no nosso projeto, está nos apoiando desde o início, já vai fazer 3 meses que está aqui conosco. Doutor Vinícius, eu sempre falo, eu venho aqui para o microfone e dou o meu testemunho. A sua equipe é uma equipe incrível, nota 1000. Um atendimento
personalizado. Precisa falar com um advogado? O Dr. Vinícius Bicalho, ele atende o seu cliente. Então, muito obrigada. Obrigada pelo seu apoio, obrigada pelo seu suporte. Parabéns pelo seu trabalho de referência. E desejamos a vocês aí um ano de 2025 com muito sucesso, muita fé em Deus, muita fé na vida.